Oi, pessoalzinho, espero que vocês estejam se cuidando bem em casa, tá bom? Então, a gente vai começar agora com o assunto de teatro. Assim como a professora já trabalhou semana passada com vocês sobre o desenho do teatro, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as histórias, né, que são contadas no teatro, esses momentos. Então, as histórias dramatizadas. A Pro mandou até um textinho para vocês lerem aí, né? O que é uma história dramatizada? São histórias verdadeiras ou ficção que já existem, tipo assim, uma história verdadeira que já existe ou uma falsa inventada, histórias antigas. Elas podem ser roteirizadas. Então, toda a história ela consegue ir pro teatro, porque é só a gente fazer um roteiro em cima dessa história que ela consegue virar uma história dramatizada, tá bom? Tem a manifestação teatral também, que ela existe de muitas formas, né? Sendo que cada uma tem as suas próprias características. O teatro de sombra, o teatro de bonecos, teatro experimental, teatro de rua, teatro musical, jogos teatrais, improvisação e outras coisas. Então, assim, a manifestação teatral é tudo aquilo que inclui no teatro. Por exemplo, o de bonecos, fantoches, esses são manifestações teatrais de outra forma de ver, né, o teatro, mas também é teatro, tá? Então a Pro fez e a Pro mandou também um linkzinho para vocês sobre a dramatização de histórias infantis, compreensão de leitura. Então a Pro mandou para vocês um linkzinho para vocês estarem acessando, tá bom? Depois de acessar, ler o textinho, compreender um pouquinho, a Pro mandou 5 perguntinhas para vocês. Quais histórias vocês conhecem? Que histórias vocês conhecem que já virou teatro ou não? Então a Pro quer que vocês escrevam aí quais as histórias que vocês conhecem. E quem e como chegou até vocês, né? Quem contou essa história? Como que contou essa história? A Pro quer saber isso, tá bom? A segunda perguntinha. O que vocês entendem por histórias dramatizadas, encenadas? Aquela história que chega ao palco, né, para vocês assistirem. Como é que vocês entendem essa história dramatizada? E quais vocês conhecem? Se vocês já assistiram alguma história, e aí anota. Se não assistiu, é só colocar assim, ainda não tive oportunidade de assistir, tá bom? Quais histórias dramatizadas encenadas já assistiram na TV, na internet ou no teatro? Onde vocês já assistiram? Por exemplo, que história você já assistiu na TV? Na TV a gente vê bastante, até porque o cinema ela é uma história dramatizada, né? Então, os filmes eles são histórias dramatizadas. Então, assim, a Pro quer saber quais vocês já assistiram, tá bom? E aonde também, tá? Quais a diferença entre pessoas com quem convivemos e os personagens de uma história dramatizada encenada? Qual é a diferença entre uma pessoa que faz o teatro, que tá lá encenando, e uma pessoa da vida real? O que será? Qual é essa diferença, tá? Será que existe diferença? E aí, como são os lugares onde se passa a história? Por exemplo, aonde a gente consegue ver essas histórias dramatizadas? É isso que eles estão perguntando, tá bom? Já assistiram a peça de teatro contada por bonecos? Bonecos é aqueles bonecos, de fantoche, tem um outro nome, eu esqueci o nome. Mas assim, que tem bonecos, que não são pessoas, e sim bonecos apresentando a história. E qual é a diferença entre uma peça teatral, que é representada de teatro contada por pessoas, né? Tipo assim,
a pessoa representando o boneco. Tipo, um de boneco e um representando o boneco, tá? É isso que pra vocês responderem. Depois a professora mandou pra vocês alguns links pra vocês acessarem. São 4 imagens, né? Uma é a ilustração do Chapeuzinho Vermelho, uma ilustração da Alice no País das Maravilhas, a outra ilustração é do boneco, Pinóquio, né? E a outra é do Teatro de Dedoche. Então, assim, são 4 imagens representadas que são histórias dramatizadas, histórias de bonecos. Então, vocês acessem os 4 links para vocês acessarem a imagem, para vocês entenderem um pouco sobre todas essas histórias. Depois a professora mandou 4 vídeos para vocês. A Bruxinha que era boa, que é uma peça de teatro, né? O Rei Leão, que é um musical, e o espetáculo de Saltimbancos também né, uma companhia de teatro que faz, e O Velho e a Horta. Então são 4 vídeos super legais para vocês assistirem, assistam, não percam para assistir, por favor, assistam. E aí, depois que vocês acessarem os 4 links das imagens, acessar os 4 vídeos, assistir, vocês respondem 4 perguntinhas. O que mais chamou a atenção, né, de vocês nesses vídeos, essas imagens? Perceberam que uma mesma história pode ser contada de formas diferentes? Essas histórias ganham vida quando contadas? Então, assim, será que várias histórias diferentes, várias histórias iguais, só que contadas diferente, muda alguma coisa? Essas histórias, quando são cantadas, elas ganham vida? É isso que a Pro quer saber. O que vocês acharam em relação a acessar todos esses links, tá bom? E existem diferentes formas de fazer teatro? Será que existem formas diferentes de fazer teatro? Então, vocês vão colocar sim ou não. E quais são essas formas, se você sabe alguma, tá bom? Então, a Pro fica esperando vocês responderem tudo bonitinho e mandar fotinha pra Pro, tá bom? Lá no WhatsApp, tá? A Pro já enviou pra vocês, tudinho bonitinho. Então, a Pro quer que vocês respondam no caderno e me enviem a foto pra Pro estar analisando o que vocês responderem, tá? E se cuidem, continuem em casa, se cuidando. Quando for sair, sempre leva um álcool em gel, usa máscara, não saia sem máscara, não fique na rua, porque é muito perigoso esse vírus, essa pandemia é verdadeira, não é falsa, gente. Então, continue em casa, se cuidando, que a gente também tá aqui em casa se cuidando, tá bom? A Pro tá morrendo de saudade de vocês, não vê a hora que tudo isso acabe pra poder dar um abraço bem gostoso em todos vocês, tá bom? Beijinho e tchau, tchau!